O filho de uma amiga minha, o João Henrique, ele mandou uma questão de um problema que vai recair numa equação do primeiro grau, mas o fato é interpretação de texto, tá? E aí eu lembrei de você, Manuela, que havia conversado comigo esses dias, perguntando sobre questões que tem que interpretar e traduzir para uma linguagem matemática. Então, João Henrique e Manuela, dá uma olhadinha nesse material que eu preparei para vocês. Vamos lá? Então a questão que o João mandou é a seguinte: após gastar 2/5 do seu salário, Pedro ficou com 3.000 reais. Qual o salário de Pedro? Pronto, questãozinha tranquila, tá? Bom, tem várias formas de resolver. Várias. Eu consigo fazer por duas, eu acho. Mas eu vou escolher uma delas, que é essa, o título do vídeo, né? Equação do primeiro grau. Então vamos fazer o seguinte: vamos chamar o salário de Pedro de X. Eu não sei quanto é o salário de Pedro, eu vou chamar de X. Tá bom? Bom, agora releia o problema. Após gastar 2/5 do seu salário. Peraí, 2/5 do seu salário. 2/5 do salário de Pedro. Então olha lá. 2/5 do salário de Pedro. Ora, mas eu chamei o salário de Pedro de X. Então era como se eu estivesse falando assim. Quer ver, ó, João? 2/5 de X. Dá na mesma, né? João, Manu, né? Acontece que essa preposição do português de, na matemática, nós alteramos para a multiplicação. Então é como se escrevesse 2/5 vezes x, que dá na mesma você escrever 2x sobre 5. Tá bom? Bom, feito essas observações, releia o problema novamente. Após gastar 2/5 do seu salário, Pedro ficou com 3.000. Peraí, qual é o salário de Pedro? X, olha lá, X. Ele gastou 2/5 do seu salário. Gastou significa dizer menos, não é isso? Uhum. Então, já sei que 2/5 do salário de Pedro é 2x sobre 5. Então, esse x, que é o salário dele, menos 2x sobre 5. Tá? Ele gastou. E diz que Pedro ficou com 3.000, quer dizer, ficou igual a 3.000. Sobraram 3.000 reais. Então, isso igual a 3.000. João, Manu, essa expressão que eu fiz aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Uma equação do primeiro grau, o título lá, tá? Que traduz o problema, que está escrito em português e eu traduzi para uma linguagem mais matemática, tá? Dá para fazer por regra de 3 isso aqui. Frações, usando frações, tá? Desenho. Bom, enfim. Como é que você resolve essa equação agora do primeiro grau? Note que é uma equação do primeiro grau, porque o expoente de x vale 1, por isso chama-se equação do primeiro grau, tá? Só que ela é fracionária. Ora, sempre que você tiver fração separada por sinal de menos, que é o caso, ou de mais, obrigatoriamente você tem que calcular o mínimo múltiplo comum. Mas antes, veja essa observação que eu vou fazer. Está vendo esse x aqui, que é o salário de Pedro? Não está escrito nada, mas subentende-se, olha lá, ó, que é como se fosse sobre 1. Não tem problema, né? E mais, na frente desse x, o coeficiente, quer dizer, o número que está multiplicando a letra, ó, nesse caso aqui do x, que o laser está apontando, qual é o coeficiente desse x? É 2. Agora, nesse x, se não está escrito nada, subentende-se que vale a, olha lá, 1. Tá bom? Muito bem. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 1 e 5? É o 5. Então você faz um traço de fração e coloca o 5. Como é que é o procedimento do cálculo do mínimo múltiplo comum? Vamos lembrar? Você pega esse denominador, divide por esse denominador e do resultado você multiplica por 1. Então, olha lá. 5 divididos por 1 dá 5. Vezes 1, 5. O quê? X. Menos, olha lá, repetir. Agora você pega esse 5 e divide por esse 5. 5 divididos por 5 dá 1. Esse 1 você multiplica por 2x, que vai dar 2x. Tudo igual a 3.000. 5x menos 2x é 3x sobre 5. Tudo igual a 3.000. Vamos ganhar tempo? Esse 5 está no denominador.
Ele está dividindo no primeiro membro. Ele passa para o segundo membro fazendo a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. E esse 3 que está multiplicando o x aqui, ó, está multiplicando o x, ele passa para o outro membro fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então como é que fica a montagem? Olha lá, x igual a 3.000 que multiplica 5, divididos por 3. Compreendeu? Olha lá, o 5 que estava dividindo passou multiplicando, e o 3 estava multiplicando, passou dividindo. Tá bom? Bom, dá para você multiplicar a parte de cima e depois dividir por 3, ou dá para você, olha lá, ó, simplificar 3.000 por 3, que dá 1.000, e daí você multiplica 1.000 vezes 5. Pronto, tá aí, resulta então que o salário de Pedro, R$5.000. Tá aí. E daí, João, Manu, o que vocês acharam dessa questãozinha? Tranquila, né? João, você não tirou essa questão do teu colégio? Bom, enfim, espero que você tenha entendido, tá bom? Um abraço, tchau!